caminhada. Dia 13 de fevereiro, agora, vai fazer 3 anos que eu me converti, que eu batizei, que eu desci as águas. E 3 anos que Deus vem fazendo coisas que inexplicável, bênçãos. E o meu testemunho começou com uma promessa. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina, o sonho de ser médica, e queimava muito no meu coração. E quando eu saí do colégio, em 2016, eu fui fazer cursinho. Totalmente, eu falo assim, a minha vida é dividida antes de Deus e depois de Deus. Eu posso falar com propriedade o que eu passei antes do Senhor me escolher e depois. Antes eu fui pro cursinho, eu fiz 2 anos de cursinho ali no Alfa. Eu tive que sair de casa e quem me conhece sabe que eu era uma pessoa assim, muito apegada. Foi muito difícil, foi 2 anos sofrendo muito, chorava todos os dias e eu vim embora todo final de semana ainda para casa. E totalmente sem direcionamento. Eu comecei, fiz os 2 anos, no final do 2º ano eu não chegava perto em nenhum vestibular que eu fazia e eu fui quase que entrei em depressão. Eu falo para quem conversa comigo que Deus sempre cuidou de mim, porque eu sempre fui separada mesmo antes de entender isso. Foi tantas coisas, tantas oportunidades que eu tive de cair, sabe? E Deus nunca deixou, só chorou. E nesse final dos 2 anos, eu me senti muito mal, eu fiquei muito abalada, eu quase entrei em depressão. E aí eu voltei da viagem que eu fiz com o Arthur, com o Gé na época, com a família dele. E no dia que eu voltei, já estava decidido. Meus pais conversaram comigo na mesa e falaram: você vai para o Paraguai. E eu fui, totalmente sem direção, sem ter alguém ali para falar para onde ir, para falar o que Deus queria. E eu fui. Foi terrível. Porque quando você anda sem Deus, você não... Jesus é a lâmpada. Jesus, ele vai acendendo o seu caminho. E eu estava totalmente no escuro. A minha família estava totalmente no escuro. E eu fiquei 2 anos lá. O 1º ano, 2º, no 3º ano eu comecei. Mas no final de 2019, nesse tempo, eu e o Arthur, meu namorado, acho que todo mundo conhece, nós largamos. E no final de 2019, com muitas coisas que vinham acontecendo, eu totalmente perdida, totalmente no mundo, Deus usou as nossas vidas e através de mim, do Arthur, eu conheci o pastor, porque eu só conhecia ele como professor. E eu lembro que eu fiquei doente, muito doente. Minha mãe teve que me buscar às pressas lá no Paraguai. E eu cheguei aqui, não conseguia falar, com uma crise de herpes terrível e uma crise de dor de garganta. E eu lembro que eu estava deitada, branca, tomando soro lá em casa. E o Arthur entrou, falou um monte de coisa, me deu uma carta. E eu acho que eu já contei pra ti da carta. E eu falei que eu orei, eu não era convertida. E eu orei o Pai Nosso e falei assim: Deus, a hora que eu terminar de ler, me mostra alguém para conversar, porque eu não quero mais que fique dessa forma. E eu terminei de ler. Engraçado, eu pensei em várias pessoas, mas a única imagem que vinha na minha cabeça era do meu professor.
Não me pergunte por quê, porque as coisas de Deus são inexplicáveis. E eu falei, eu vou mandar mensagem, porque ele não saía da minha cabeça. E quando eu mandei mensagem para ele, eu não sabia ainda que ele era pastor. Eu não sabia nem que ele morava aqui. E ele falou assim, vem na minha casa à noite. Eu fiquei meio assim, né? Na sua casa, Maria. E daí eu fui. E a partir daquilo ali, Deus foi mudando meu relacionamento com o Arthur. E a partir dali, eu fui conhecendo esse Deus. Com pouco tempo, no começo de 2020, eu tive outra crise de herpes. E o pastor foi orar por mim, já no hospital. E foi quando eu aceitei Jesus. Quando ele me aceitou. Quando ele bateu na minha porta e eu abri. E a partir dali tudo mudou. Tipo, foi uma fé inexplicável que eu senti a partir daquele dia. E depois, em fevereiro, eu já me converti. Só que nesse tempo, eu ainda estudava no Paraguai. Então eu voltei para lá. E eu lembro uma vez que eu fui com a Bruna, levar a Bruna lá na casa do pastor. Não sei se você vai lembrar. E naquele dia o pastor orou por ela, aí na hora de ir embora ele orou por mim e eu repousei. E ele falou assim para a pastora, Dilma, ela está pensando em desistir da faculdade, mas nem eu sabia disso. Tipo, o Espírito que revelou a ele, e eu nunca vou esquecer que ele falou isso. E eu voltei para o Paraguai, ligava para ele aos finais de semana, por vídeo, e falava, nossa, que vontade de estar lá, não era aqui que eu queria estar, mas amém. Aí veio a pandemia e foi decretado que ia fechar a fronteira, né? E eu com muito medo de ficar lá, isolada, já não gostava, eu voltei para casa, porque daí parou de ter aula, né, na faculdade, e eu peguei e fiquei em casa um tempo. Daí eu fui vindo para a igreja, Deus foi falando comigo, Deus falou comigo num louvor, num culto de quarta-feira que tinha, aquele da rede, sabe? E falando para jogar suas redes no mar, para voltar a sonhar. E depois daquele dia eu fui conversando com o pastor e eu não gostava nada do que eu estava vivendo. Era tudo muito sem direcionamento, sem sabedoria. Até que eu e o pastor conversando e eu falei que eu não queria voltar. E daí ele falou, irmã, vamos orar. Eu lembro que a gente orou uma semana, e daí ele falou assim, depois que a gente orar, nós vamos ver o que Deus fala, e daí você vai ter que conversar com seus pais. Aí eu fui, a gente orou, e Deus falou que eu podia voltar, que o pastor sempre falou, irmã, você vai ser médica, eu não sei como, mas você vai ser médica. Eu amei, né? Mas eu quero saber como. E aí a gente orou e Deus falou, você pode voltar para casa, que eu vou te dar teu presente, o que você tanto pede. E o meu sonho era passar numa faculdade aqui, uma faculdade pública. E muito tempo, eu tentei 2 anos, né? E não chegava perto de nenhum vestibular. Aí eu voltei. Deus mandou, eu obedeci. E daí eu lembro do dia que eu fui contar com meus pais. A minha mãe estava no sofá, deitada lá fora, e eu sentei. Falei assim, mãe, tem uma coisa para te falar. E eu sempre fui muito difícil de falar assim, né, para meus pais, com medo de machucar. E eu falei assim, eu não quero voltar, eu não vou voltar para o Paraguai. Não é lá que eu quero estar, não é o meu sonho fazer medicina naquele lugar, eu vou ficar frustrada. Ela ficou branca. E ela falou, como assim? Mas amém. Daí foi. Aí conversou com o pai, eles devem ter ficado loucos, né? Porque 3 anos, quase 3 anos, todos os gastos, porque lá era pago, a mensalidade, tudo. 3 anos perdidos, para quem vê por olhos naturais. E amém, foi assim. Aí começou, né?
começou as provas de verdade, porque foi com direcionamento de Deus. E nessa caminhada, em 3 anos, Deus foi me ensinando o que Ele queria, o que Ele tinha para mim, quais eram as promessas. E eu me apeguei. Se Ele falou, você pode voltar, que eu vou te dar a aprovação, o que você pedir. E eu sempre falei, pastor, eu vou, mas é uma faculdade pública, eu não quero pagar nada, Deus. Falei para ele, nada. É o meu sonho fazer no Brasil e eu quero ser médica, então é pública e é aqui perto, porque eu também não quero ficar longe. E daí a gente foi orando, eu fui aprendendo muito com o pastor, com a pastora. Toda vez que vinha alguma seta, alguma coisa, eu corria lá e eu só chorava. Eu lembro que eu chegava lá e a pastora, eu só chorava. Ela não está aqui, né? E a pastora, e eu ia lá e só chorava, não conseguia nem falar nada, mas eu saía de lá leve. Todo mundo, eu acho que pede a direção, vai na casa do pastor, ou ele vai até nós, sai de lá totalmente diferente. E foi um tempo difícil, porque quando Deus fala alguma coisa, você tem que obedecer, você tem que tomar a decisão, ninguém vai entender, sabe? Ninguém vai entender. Porque todo mundo olha com os olhos naturais, é igual o pastor falou hoje, ninguém vai olhar, ninguém vai viver o sobrenatural olhando o natural. E quem recebeu a promessa é você. Quem recebeu a promessa fui eu. Quem deve acreditar sou eu. Mas eu demorei a entender que as pessoas que estavam ao meu redor não tinham a obrigação de acreditar. Isso me machucava, porque todo mundo via tempo perdido, dinheiro gasto, todas essas coisas. E veio muitas provações. E nesse tempo Deus foi me moldando, Deus foi me dando palavras, fui recebendo palavras de Deus. Eu lembro que eu não passei no vestibular e eu chorei muito nesse mês da UFR, que eu fiz 3, eu passei agora no 3º. Eu fiz o 2º e falei para o pastor, eu vou passar agora. E daí não passei. Minha mãe saía arrasada do quarto e eu estudava chorando. E até eu li esses dias aqui os salmos que fala: aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo, com alegria, colherão. E foi assim a minha vida, foi assim nos meus 3 anos. Muitos dias eu estudava, eu fui muito disciplinada, com a graça de Deus. Deus me ajudou, porque eu tive um ânimo assim que é inexplicável. Eu acordava todo dia cedo, estudava até a tarde, e foi inexplicável a vontade que eu tinha. É Deus, entendeu? E eu estudei em casa, eu decidi não fazer mais cursinho. Isso também deixou meus pais preocupados, porque depois de 3, 4, 5 anos sem fazer cursinho, eu queria estudar em casa, porque eu falei para o pastor, o que eu vivi lá no cursinho também não foi bom, era uma opressão, era gente querendo fama, gente querendo aprovação, gente passando a perna um no outro, e eu queria ficar na minha casa, eu e Deus, no meu quarto, estudando. E foi assim, eu comecei a estudar do zero, comecei com aula gratuita no YouTube, e eu que até nesses 3 anos, até o último vestibular, foi eu e Deus que montamos a minha planilha. Eu fazia a planilha toda vez antes de um vestibular, um planejamento com as aulas, e foi eu e Deus, só eu e Ele, todos esses anos, com a graça de Deus. E eu recebia muita palavra, tipo, você não vai conseguir, então eu vinha chorando com o pastor e falava, mas pastor, olha o que as pessoas estão falando. E ele falava, irmão, é você, calma.
você, Deus fez a promessa para você. Então, sabe, eu me emociono porque é lindo o que Deus faz na vida da gente. E eu conversando com algumas pessoas, com a Gi, inclusive, quando eu passei, eu falei, Gi, quem é filho, quem busca o mesmo Deus, quem busca esse Deus, eles têm que viver por promessa. Se você está aqui hoje buscando Deus, viva em cima da tua promessa. Porque a Bíblia fala, é bíblico, Deus, cada promessa que Ele fez à casa de Israel, todas foram cumpridas. Deus falou para Geise, para o Jefinho, para o Jefferson, que o bebê estava curado e estava. Não é? Gente, não tem preço. Não tem preço viver o que Deus prometeu para você. Sabe, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, ande pela palavra. A palavra é de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria. O pastor sempre fala isso. Como que Deus não vai fazer na sua vida? O meu milagre, nossa, é uma bênção. Eu esperei isso por muito tempo. Eu vivi muitos anos sem direcionamento, mas viver é inexplicável, é impagável a vitória. É impagável viver o que Deus já tinha falado. E você viu que você creu, você viu que você obedeceu, você viu que só precisa depender dele, só precisa pedir a ele que ele vai fazer. E não importa as provações, não importa a opinião dos outros. Eu deixei de lado muitas opiniões, eu deixei de lado pessoas que tentaram me machucar muito, mas é engraçado que Deus, ele é um pastor sempre fala do processo, né? O deserto. E eu lembro que eu recebi uma palavra. Saí da casa do pastor toda triste. E a irmã do Arthur, inclusive, Deus usou ela para falar que não era a hora, mas que a minha hora estava chegando. Querendo falar da minha aprovação. E eu falei, nossa, pastor, mas eu não estou aguentando mais, meu Deus. Vai pressionando de todos os lados. Mesmo sem querer, as pessoas que nos amam pressionam, tem aquela preocupação. Eu falei, pastor, nossa. E ele falou assim, calma, minha irmã. O melhor azeite é aquele que a azeitona é mais espremida. E eu falei, nossa, vou ter um azeite ótimo então. Mas glória a Deus, porque não teria como eu viver o que eu vou viver, o que eu estou vivendo hoje, sem tudo que eu passei, sem toda a sabedoria que Deus foi me dando, sem todo o entendimento da palavra, sem as experiências, sabe? Deus, ele vai, é de dentro para fora, ele vai nos moldando, ele vai nos moldando para caber naquilo que ele quer, sabe? Nós somos o vaso dele, o vaso do oleiro. Então, não tem como, a promessa ela vai se cumprir e no tempo certo. E eu não entendia isso, porque estava demorou muito, mas eu tive fé. E é fé, irmãos, porque eu já chorei muito e a aprovação não vinha, mas quando eu entendi que era Deus, que Deus ia fazer, é diferente. Então, a minha história, o meu testemunho, eu peço a Deus que seja como uma semente no coração de vocês, porque quem tem uma promessa, quem foi separado, quem foi escolhido, não
tem que vir só aqui ouvir a palavra. Sabe, se você tem um sonho, se você tem um diagnóstico de doença, se você tem algo que não está conseguindo, Deus é poderoso. Eu sou a prova, o Valentim é a prova, entendeu? Não tem mais milagres igual antigamente, o mar não está se abrindo, mas tem pessoas que estão vivendo milagres. E eu falei assim, nossa, como que eu vou pegar o microfone? Minha voz vai ser horrível. Vou falar para um monte de pessoas, mas é isso que Deus quer. É a maior pregação que a gente tem. É o que Deus faz na nossa vida, sabe? O Hugo, eu até comentei com alguém, eu falei assim, percebe? Quando o Hugo prega, ele fala do que Deus fez na vida dele. E é para isso que nós estamos aqui. Eu sempre falei, quando eu passar eu vou testemunhar. E amém, eu estou aqui hoje, mas eu confesso, eu estava sentada com uma dorzinha na barriga, com medinho, né? Mas a gente precisa falar do nome de Deus, a gente precisa falar do que Ele faz com a gente, porque pode ter alguém aqui que tem um sonho de ser médico, de passar em concurso, de ter uma empresa, de prosperar em alguma área, de ter um filho, então, de ser curado. Tudo que eu vou ser médica, entendeu? Eu vou ser médica e a medicina, a ciência, ela vai falar alguma coisa, mas você pode ter certeza que se vier um diagnóstico de que é impossível, eu vou falar para o meu paciente, para Deus não é, Ele é o médico dos médicos. E é para isso que eu estou aqui, para falar para vocês, não desistam. O preço é impagável, né? O momento da vitória é impagável. Você vê aquilo que Deus falou para você, aquilo que você recebeu se cumprindo. Sabe, se você tem então uma promessa, viva pela promessa. Se você tem uma palavra, um dom que Deus te deu, uma profecia, viva até que aquilo se cumpra. Porque não tem preço, gente. Eu estou vivendo, nem vou começar a estudar só em junho, mas eu estou vivendo os melhores dias da minha vida até agora. O pastor e o Arthur, eles ficam falando para mim, você só anda rindo e não sei o que, você só fica sorrindo com a boca aberta. Gente, não tem como, eu estou vivendo o que Deus quer, eu vou viver o que Deus quis para mim. E eu creio que o pastor falou, eu falei assim, pastor, a igreja ela tem que viver de promessa e a minha se cumpriu, só que eu quero mais. Eu sei que vai chegar uma nova promessa, eu sei que Deus vai falar mais alguma coisa e a minha vida vai ser assim. E o pastor falou, irmão, você sabe quantas vezes é mencionado promessas na Bíblia? Um monte, não lembro tanto. 32.000 vezes. Então, se a gente está aqui, por que nós não estamos vivendo a promessa? Tem que ter decisão. Eu tive que tomar uma decisão que doeu nos meus pais, doeu nos meus avós, quem estava perto, doeu muito, doeu em mim, todos os dias, aquele fardo que Deus tirou, graças a Deus, glória a Ele. Eu tive que obedecer, eu tive que sentar e estudar todos os dias, eu tive que ser totalmente dependente do Senhor. Eu não tinha data, eu não tinha hora, eu não tinha o dia que eu ia ser aprovada. E o Arthur perguntou para mim, se você não tivesse passado, você estava preparada para estudar de novo? Eu falei, eu estava, porque é promessa de Deus, a gente tem que permanecer na posição. E o pastor sempre falou, fica na posição. E eu até brincava com a Gi, que posição, Gi? O que eu estou fazendo? Parece que nada anda. Mas é incrível, Deus vai mostrando tudo. Deus vai, a cada dia, a cada manhã que eu estudava, a cada vestibular que eu fazia, eu via a mão de Deus. E é isso, irmãos. Sabe? Vivam pela promessa de vocês, não tem preço. Eu quero que todos aqui, sabe, busquem. Não desista.
Porque a única coisa que te impede de chegar onde você